Oi, gente, bom dia. Eu sou a Lorena Petter e é um prazer contar com a sua audiência aqui no Case Startup Summit, um importante fórum de compartilhamento de experiências, conhecimento e novos projetos. Nós, na NSC, criamos conexões entre as pessoas para as marcas contarem as suas histórias. Na condição de diretora comercial aqui na empresa, nós almejamos nos reinventar todos os dias para poder fazer sempre mais para o mercado, contribuindo para os resultados dos nossos clientes. Nessa oportunidade, nós vamos pincelar alguns dos desafios relacionados à comunicação e como a tecnologia permeia todas essas iniciativas. Por isso, Reinvente-se é o título da apresentação e do nosso papo nesta manhã. A gente fala nesse mundo em constante transformação, diariamente nós somos apresentados a novos contextos, né? Incontáveis desafios, complexidades, mudanças constantes e muitas oportunidades. A ressignificação das experiências de serviços relacionados à hospedagem, transporte, transações bancárias e delivery transformaram a experiência de consumo. São exemplos clássicos, não é verdade? Com a pandemia, a transformação digital foi ainda mais acelerada. Novos consumidores, novos hábitos, novas escolhas. Uma enormidade de dados e telas, onde cada um é único. E a pergunta é, estamos preparados? Certamente, a tecnologia passou a ser um dos principais pilares de sustentação das empresas. Hoje, nós vamos compartilhar alguns desafios e experiências relacionados à indústria de comunicação. Quando a gente enxerga a linha do tempo, percebemos a superconcentração destas mudanças nos anos recentes. E qual foi o impacto, né, de todas essas mudanças na nossa indústria, na indústria que eu represento, que é a comunicação? Bem, a tecnologia se uniu também à mídia, à publicidade, para criar conteúdo e programação, e já não há mais fronteiras e limites entre os aparelhos. A fragmentação de telas é, sim, bem-vinda, e é preciso combinar e entender tecnologias, formatos e aparelhos. O conceito do que é televisão, por exemplo, está se ampliando de uma forma muito rápida. Os canais lineares da Globo, por exemplo, falam com 100 milhões de pessoas todos os dias no Brasil. Em Santa Catarina, para vocês terem uma ideia, são mais de 3 milhões de pessoas impactadas diariamente, o que demonstra a enorme relevância da televisão como a gente a conhece. Nós acreditamos que esta relevância vai se manter ainda por muito tempo, seja pela qualidade, pela gratuidade e alcance da televisão aberta, ou também pela importância do ao vivo, no jornalismo, no esporte e no entretenimento. Mas é inegável que, por conta dessa experiência digital, a maneira como a gente consome mídia está evoluindo, mudando enormemente, e o entendimento do que, por exemplo, é televisão, também se amplia. Em algum lugar entre Netflix, Amazon, aplicativos de streaming e pacotes de TV a cabo, reside o futuro da clássica televisão. A gente sabe que a população está cada vez mais conectada. 70% dos brasileiros já estão conectados na internet. Hoje, esse consumidor pode optar por ver TV aberta, paga, streaming, ou sites de vídeos, como o YouTube. E a pergunta é, como o brasileiro consegue estar cada vez mais conectado à internet e ainda assim aumentar em mais de 1 hora o tempo diário em frente à televisão? A resposta é que ele o faz de forma concomitante, com outras experiências e consumo de informações. O consumo é cada vez mais multitela.
Nesse gráfico, a gente percebe o quão o Brasil se destaca nesse contexto mundial em termos do tempo médio dedicado ao consumo de internet. São mais de 9 horas por dia conectados. Essa nova jornada das pessoas, né, que é essa principal transformação, está muito calcada, né, no nosso desafio de estar entregando o conteúdo certo, para a pessoa certa, na hora certa, no formato certo e no contexto certo. A jornada deixa de ser linear, como já o foi no passado e como muitos de nós aprendemos aí nos nossos cursos de comunicação, para uma mudança de jornada tremendamente impactada por diversas mensagens, canais, emissoras, tudo ao mesmo tempo. Isso tudo, pelo que eu já comentei, pelo nosso comportamento, que é multitela e hiperconectado. Esses desafios do mundo online são muito importantes, né? Quando a gente estou comparando aqui, né, nessa comunicação de uma linha só no passado e o que todo esse dinamismo da interatividade traz para o nosso dia a dia. Hoje, quando a gente fala em TV e rádio, por exemplo, não estamos mais necessariamente falando de um tipo de receptor e nem de uma forma de distribuição de sinal. As pessoas consomem TV na tela grande, no celular, ao vivo, linear, sob demanda, cabo, internet ou pelo sinal de radiodifusão. O consumidor, hoje, pode ditar qual é a experiência que ele quer ter, né? Conforme a sua melhor conveniência. E para oferecer essa experiência completa, as empresas de mídia precisam, de verdade, conjugar a capacidade de produzir conteúdo de qualidade com expertise tecnológica, o que vai permitir essa distribuição em várias plataformas e a capacidade de atender cada consumidor no seu contexto de consumo. Essa jornada de consumo complexa, né, e concomitante está aqui exemplificada, por exemplo, no caso de uma mulher AB, 30 anos, casada, buscando aqui um exemplo bem simplista, né, que considera aqui gênero, classe social e idade. O desafio na condição de indústria de comunicação é acompanhar essa jornada de cada uma dessas personas, que além dessas características de classe, idade, né, e gênero, tem uma série de diferentes comportamentos, né, então a gente precisa acompanhar, identificar essa jornada para, de fato, convidar esse consumidor para um funil de conversão, que é o nosso compromisso na condição de área de negócios dessa indústria de comunicação. A comunicação agora é sobre afinidade, relevância. Por isso, a gente fala tanto nos últimos anos sobre os movimentos dessa indústria para se tornar o quê? MediaTek. Isso é, empresas, uma indústria onde a tecnologia é, sim, um dos pilares principais de sustentação. Nós precisamos ser precisos em meio a uma multidão. No caso de Santa Catarina, mais de 7 milhões de uns. Isso é o que vai nos permitir continuar criando experiências que as pessoas esperam, mas de formas diferentes, de forma a surpreendê-las. As experiências coletivas propiciadas pelos meios de massa ainda terão, sim, importância enorme, porque há momentos em que os interesses, né, atravessam a sociedade como um todo. Então, são assuntos que geram conversa entre as pessoas, independente de região, classe social e gênero. Ao mesmo tempo, a partir do conhecimento do consumidor, nós vamos ser capazes de entregar experiências únicas para cada um deles. E isso tudo vai conviver de uma forma concomitante, né? E aí o desafio, nós precisamos de produtos e conteúdos que, sim, estão em constante transformação. O que vale é conteúdo. Hoje, há um sem número de sites jornalísticos, mais de 230 milhões de smartphones que põem informação na palma da mão, e as redes sociais, que são esse fenômeno que todos nós conhecemos. Mas o público busca sempre informação confiável e de qualidade. O conteúdo deve estar onde o consumidor estiver, na sala, nas ruas, no bolso, onde for. E deve estar disponível também a qualquer tempo para ser visto e revisto.
Sob o ponto de vista da área de negócios, o valor está em ser uma ponte segura entre o anunciante e os consumidores em toda essa desafiadora jornada de consumo, o que provoca uma grande transformação na forma de fazer, vender e entregar a publicidade. Quando a gente fala e coloca o foco, por exemplo, nas rádios, o que a gente traz assim nesse contexto é que, independente da plataforma, nós estaremos lá, junto com esse ouvinte. 3 em cada 5 brasileiros ouvem rádio diariamente. São mais de 4 horas por dia acompanhando a programação. Isso, do seu ponto de vista de marcas, né, marketing, representa assim, um grande custo-benefício de veiculação. Os formatos especiais hoje combinam muito o ao vivo com a interação nas redes sociais das rádios da NSC, por exemplo. Em tempos de transformação, eu trago aqui 2 exemplos de reinvenção que nós apresentamos em 2020 para a nossa audiência. Primeiro, a primeira reinvenção foi o Estádio CBN, com uma transmissão através do Facebook da rádio e pelo portal NSC Total. A tradicional mesa redonda da rádio ganhou áreas de programa de televisão na internet. O novo formato de transmissão atraiu muito mais pessoas, a gente ampliou consideravelmente os eventos que eram realizados presencialmente, transmitidos pela rádio, aumentou o engajamento e, do ponto de vista dos patrocinadores, consideravelmente também a ampliação da divulgação dessas marcas. Um outro exemplo que eu escolhi compartilhar com vocês de reinvenção foi a Confraria do Vinho. A 12ª edição se renovou na inviabilidade de realizarmos os tradicionais eventos presenciais. Então, a gente enviou para a casa das pessoas rótulos selecionados, ingredientes para a preparação do jantar, com a curadoria de chefes renomados, e esses pratos foram preparados pelas pessoas, saboreados, enquanto uma live super dinâmica, conduzida pelos nossos jornalistas e convidados especiais, acontecia. Então, certamente essas experiências, né, farão parte do futuro. Então, essas estruturas híbridas que vão integrar experiências presenciais com opções à distância estarão cada vez mais presentes, por exemplo, nas nossas plataformas. Quando a gente fala em jornais, né, na nossa indústria de comunicação, não tem como a gente deixar de comentar sobre confiança. TV, jornal e rádio se reafirmam cada vez mais como meios de confiança com a população, especialmente em tempos de fake news, que trouxeram esse ambiente mais instável e inseguro até para a construção das marcas. O que a gente percebe nessa frente é muita integração com o digital. O NSC Total, que é um dos nossos portais, ele é rádio, ele é jornal e ele é digital. Na NSC, essa transformação do impresso aconteceu no ano passado, mais precisamente em outubro, onde a gente buscou maior viability para essa plataforma. Então, as edições passaram a ser semanais e passam a ser consumidas pelos leitores numa jornada de tempo muito maior, né? Através de super entrevistas, matérias exclusivas, conteúdos produzidos pelo The New York Times. Então, a gente repaginou o produto. Hoje a gente tem uma circulação que supera 15 mil exemplares, então é uma abrangência muito importante, com mais tempo de leitura, melhor custo-benefício, e as notícias do dia a dia, a gente reverbera com velocidade e instantaneidade nas plataformas digitais. E aqui eu trago o exemplo de NSC Total e da plataforma Globo de internet, que é o G1. São mais de 40 milhões de page views por mês, somando os maiores portais de informação aqui de Santa Catarina. E a TV? A gente começou lá falando sobre a televisão, trouxe alguns exemplos relacionados à televisão. Na televisão, múltiplas ofertas, né, disputam a atenção e o tempo do consumidor. E hoje, a tecnologia está nos ajudando a identificar melhor, com mais granularidade, o que quer o consumidor, até o nível individual. Nós sempre tivemos altos níveis de audiência, o Brasil é uma referência mundial, mas a gente não sabia, né, com precisão, o que cada um desses telespectadores queria, porque essa TV era tradicionalmente de mão única, né, onde a gente transmitia o sinal e a gente não recebia até então o retorno da pessoa que estava nos assistindo. Quando a gente fez a transição da TV 1.0 para 2.0, a gente aumentou significativamente a qualidade
de som, de imagem, né? A gente trouxe a oportunidade da mobilidade, mas o modelo de negócio era praticamente o mesmo. O movimento das Smart TVs, né, o que a gente enxerga e considera e vislumbra aí nos próximos 5 anos, é que com a maior disponibilidade de banda larga e um parque de aparelhos de TV digitais conectadas, a evolução dessa chamada TV híbrida vai permitir que a gente receba conteúdos pela banda larga e pelo sinal de radiodifusão, e que haja, sim, uma transição imperceptível entre o broadcast e a internet. Esse novo momento faz com que a gente possa incorporar modelos de negócio do ecossistema digital para a televisão aberta. E a chegada do 5G tornará viável a conexão não apenas da TV, mas também de outros eletrodomésticos e até mesmo dos carros, né, que é a tão famosa e divulgada internet das coisas. Nos próximos 5 anos, a tecnologia 5G, inteligência artificial, internet das coisas vão viabilizar aplicações muito mais complexas e avanços em realidade virtual e realidade aumentada, o que vão afetar muito a experiência de consumo de televisão. A gente pode até se imaginar imerso nas histórias que a gente está acompanhando na televisão, a gente pode se imaginar pilotando um carro durante uma corrida real, e é muito, muito provável que a gente continue a chamar tudo isso de televisão, né? Aqui eu trago um exemplo, por exemplo, aqui do Cartola, né? O Cartola FC, o maior fantasy game de futebol do mundo. São mais de 11 milhões de usuários únicos a cada mês. E aqui, nesse exemplo simples, a gente vai poder, por exemplo, assistir o jogo de futebol, junto com outras milhões de pessoas, e receber publicidade destinada apenas para a gente, ou apenas para aquela persona, né? Posso, inclusive, comprar a camisa do time ao mesmo tempo que eu estou acompanhando a transmissão. Imaginem que a gente vai trabalhar e ter condições, né, de apresentar uma sofisticação da publicidade que vai poder, sim, ser orientada para cada perfil de consumidor. É a mídia programática na televisão. Ela passa de verdade a ganhar essa mentalidade do digital, né, com a conexão com a internet e as ofertas podendo ser cada vez mais interativas. Esses novos modelos de negócios, né, vão fazer com que esse papel fundamental de construção de marcas, posicionamento de produtos, enfim, passe a ser baseado muitíssimo numa grande gestão de performance, onde a gente passa a incluir conversão e transação através de conteúdos que vão convidar as pessoas a interagirem através do seu controle remoto, por exemplo, né? Convite de ações de call to action, né? Além dos 100 milhões, aqui eu trago essa audiência da Globo, num contexto nacional, são 100 milhões de pessoas que nos acompanham diariamente. Destas, 60 milhões já estão identificadas num nível de maior aprofundamento. E como é que a Globo vem fazendo isso, né? Ela está criando inúmeros pontos de contato com esses consumidores, com esses telespectadores, nas navegações digitais, logadas, né, nos diferentes produtos. The Voice, Big Brother, por exemplo, quando me cadastro para votação no Big Brother e outros programas, enfim, de interação, a gente começa a capturar esses dados e essas informações desse telespectador. Então, o cérebro dessa inteligência é a base de dados sobre os consumidores, identificados pelo Globo ID, que é associado com analytics e o uso de inteligência artificial, vão poder fazer com que a gente acompanhe essa jornada de consumo nas diferentes plataformas, saber o que ele quer, o que o motiva, e entregar, então, essa experiência multiplataforma integrada. Já é realidade aí em vários sets da Samsung, Sony, Panasonic, por exemplo, ter o Globoplay embarcado nos chips de aparelhos de televisão digital. Então, a navegação fica muito mais fluida, né? Assim como a disponibilidade, por exemplo, aí do botão do Globoplay para acessar esse serviço. Se a TV vai virar software, né? Os canais de TV serão transformados em aplicativos. E os modelos que irão prevalecer são por assinatura, à la carte ou até com publicidade. Um exemplo recente que a gente trouxe através de uma parceria entre Casas Bahia e Bem-Estar, estreou nesse ano,
que é o T-commerce, por exemplo, onde eu ofereço métricas de avaliação das campanhas televisivas, porque possibilita a conversão direta com os anúncios que a gente está apresentando. Então, a gente apresenta os conteúdos do cliente de forma simultânea com o programa no ar, e através, é uma revolução do merchandising, na realidade. Então, através do controle remoto, sem interromper conteúdo, o usuário conhece o portfólio de produtos do cliente e faz a aquisição, inicia ali na televisão o processo de compra. Então, é um exemplo de formato veiculado nas TVs digitais com interatividade. Então, a partir do momento de 5G avançando, banda larga avançando, aumento de Smart TVs no mercado, cada vez mais exemplos, né, dessas soluções vão estar presentes no nosso dia a dia. Então, essa visão de data driving, né, mais do que dados, assim, a gente precisa trabalhar com essa inteligência e os meios para transformá-los em produtos que geram e agregam valor para os nossos clientes. Hoje a gente tem uma estimativa que em torno de 35 milhões de televisores estejam aptos atualmente para receber essa interatividade no país. Eu escolhi trazer algumas informações aqui importantes nessa plateia de formadores de opinião relacionada a mitos e verdades da comunicação, né? Um deles diz respeito ao Netflix, onde todo mundo só vê Netflix. Vocês acreditam que o tempo médio de consumo de televisão aumentou 34 minutos nos últimos 5 anos? Existem mais pessoas assistindo a TV Globo em uma noite do que a população de Portugal e Espanha juntos? Nós falamos por minuto, nacionalmente, com mais de 147 estádios do Maracanã lotados. 5 horas e 24 por dia é a média aqui nacional em termos de consumo de televisão, contra 2 horas e meia de consumo por semana de VOD. Outra questão é que todo mundo só fala do Netflix, né? É o mais comentado, enfim. O tempo gasto pelo brasileiro na TV, 64% o conteúdo é Globo. Quando a gente faz esse apontamento no Twitter, né, dos comentários do Twitter, 79% deles estão relacionados ao que acontece, aos assuntos reverberados na Globo. 4% do que se comenta no Twitter são assuntos que dizem respeito à Netflix, por exemplo. Existe, obviamente, aí um engajamento, né? Os programas de televisão geram muito assunto através desses tweets. Uma pesquisa recente aí da Ipsos mostra que 97% dos usuários do Twitter, ele tem várias telas abertas em tablets, smartphones, enquanto assistem televisão. Então, esse é apenas um exemplo, né, entre as várias outras redes sociais, que permite esse debate ágil entre os usuários. Outra questão que a gente escuta com uma relativa frequência é a questão dos jovens, né? Os jovens não assistem mais TV. 90% deles declara que assiste, sim, televisão aberta, 54% assiste televisão todos os dias e 78% declararam que assistem a Globo. Todos os dias, gente, mais de 1/3 dos jovens brasileiros assiste a TV Globo, e só no primeiro semestre deste ano, 2020, a Globo falou com 97% dos jovens brasileiros. São quase 45 milhões de pessoas. Importante desmistificar, né, algumas dessas crenças. Os players aí nativos digitais sabem disso, né? Entendem, e que bom que planejam os seus investimentos em comunicação de uma forma técnica, investindo aí em torno de 80%, 79% mais precisamente, nas mídias offline e 21% nas mídias online. E a NSC? Então, falando um pouquinho aqui também de como todas essas mudanças reverberam na NSC, e já me encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Cada vez mais as decisões estratégicas e operacionais da nossa empresa estão, sim, sendo tomadas a partir de dados.
Nós temos o NSC Lab, que trabalha com metodologia ágil para gerar soluções e protótipos. Quanto mais a gente se relaciona com o nosso consumidor nas diferentes plataformas, melhor a gente o conhece, mais assertivo a gente pode ser em nossas ofertas de conteúdo, publicidade e serviço. E aí, obviamente, consequentemente, a gente se torna cada vez mais próximo. Não importa idade, não importa gênero, classe social, nós estaremos sempre presentes nas jornadas dos catarinenses. A gente está comprometido com recomendações de solução multiplataforma, pois a gente sabe que campanhas integradas são 31% mais eficientes na construção de marcas do que aquelas que envolvem apenas um veículo, por exemplo. A gente está desenvolvendo novos serviços digitais, novos produtos de publicidade, novas parcerias, criando um ambiente ativo de dados para os negócios que ainda estão por vir. A audiência da televisão já não é o único fator a levar em conta na estratégia de comunicação offline. Hoje a gente tem a questão de atribuição de televisão, que rompe essa barreira, a partir do momento que ela mapeia, né, o caminho do consumidor entre o que ele está assistindo na televisão e as ações executadas em prol da marca no ambiente digital. Esse consumo, né, de assistir TV com redes sociais concomitantes, com o tablet, o celular na mão, é muito importante. Então, uma das métricas que a gente usa para medir o sucesso dos anunciantes na NSC é o impacto da veiculação sobre o volume de buscas de palavras-chave, por exemplo, associadas àquela marca, ou sobre um número de acessos no site num determinado intervalo de tempo próximo à veiculação. A gente tem fomentado bastante o uso de QR Codes, né, que cria um link direto entre o conteúdo assistido e a ação de interesse, ou até mesmo de compra, né, oferecendo também essas métricas para a televisão, cada vez mais precisas e cada vez mais transparentes. A nossa relação com o mercado mudou. Nós trabalhamos cada vez mais essa venda consultiva, buscando essa relevância. Nós somos ponte entre marcas e consumidores. E, considerando que anunciante não tem tamanho, nós temos formatos e soluções customizadas para cada um deles. O que a gente está fazendo é cada vez mais buscar, né, essa integração definitiva de BI com inteligência criativa, através de diferentes pilares, né? Nossa área de mercado está distribuída aqui em diferentes pilares, relacionados a dados, a criatividade e a performance. Então, a gente coloca o consumidor cada vez mais no centro e as fontes de receita são variadas, que podem ser desde a publicidade tradicional, assinatura, o e-commerce, o vídeo on demand e uma larga avenida de negócios baseados em dados. O diálogo, né, que é essa experiência de comercial ao vivo, por exemplo, que é outra formato inovador que a gente apresenta aí para o mercado, ele continua, né, esse diálogo do ao vivo na televisão. Esse diálogo pode continuar nas redes sociais dos nossos clientes, dos nossos parceiros, né? A possibilidade de tu apresentar um novo endereço virtual, uma landing page, um aplicativo para baixar o e-commerce, o QR Code também é uma solução interessante. Então, tudo isso, né, vai ser bem sucedido, essa composição de integrar as vantagens tradicionais de conteúdo com essa base tecnológica, vai fazer com que essa produção, a distribuição, até a experiência final dessa jornada de consumo das nossas diferentes audiências esteja, né, em linha com a necessidade, enfim, de comunicação dos nossos clientes. Então, amigos, não é sobre mídia, como é que a gente vai resolver esses problemas. Então, através de um cardápio muito importante de soluções customizáveis para atender cada vez mais a necessidade desse cliente. A gente lançou em 2020 o Globo Ads, que é uma ferramenta de acompanhamento de entregas, um aplicativo, na realidade, que faz da campanha publicitária não só a entrega, né, uma prestação de serviço. A gente lançou a plataforma Juntos por Santa Catarina, que é um canal com notícias e cases positivos de como as marcas atuaram na pandemia, continuam atuando, disponibilizando, inclusive, um marketplace gratuito para dar visibilidade às empresas do Estado. A gente apresentou novidades, nos reinventamos, apresentando novidades nessa intermediação com produtoras, viabilizando produção de vídeos em curtíssimo intervalo de tempo. A gente chamou isso essa estratégia de vídeo express, estabelecendo parcerias com criação de sites, por exemplo,
onde a gente entrega para os clientes que precisaram necessariamente acelerar essa transformação digital por conta de todos os desafios desse ano. Então, entregando landing pages, e-commerce, páginas de pedido online através de parcerias com custo bastante interessante e que a gente chamou e batizou aí de Site Express. São inovações que garantiram e garantem acessibilidade a empresas de diferentes portes ao nosso principal ativo, que é a nossa mídia e a capacidade de falar com muitas pessoas. Portanto, gente, a gente está se reinventando e a gente convida também a cada um de vocês se reinventar. Eu agradeço o tempo, a audiência e desejo bastante sucesso aí nessa jornada linda, nesse compartilhamento de experiências que o Startup Summit está proporcionando. Um abraço.